Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui com a professora de vocês, no canal da professora Alciele Nobre, para mais uma aula de literatura. Nós estamos começando um trabalho muito legal, um trabalho que são várias aulas que estão sendo preparadas para oferecer um material de qualidade para vocês sobre a nossa querida e amada literatura também. E antes de começar essa aula, eu pergunto a você que está do outro lado da tela: já assistiu a última aula que eu coloquei, que na verdade é a primeira aula sobre literatura aqui no canal? E nesta aula, que foi a parte introdutória, nós trabalhamos lá com conceitos de arte. Bem legal, gente, o vídeo está maravilhoso. Neste card aqui, você tem acesso para assisti-lo e eu tenho certeza que você vai adorar. Mas na aula de hoje nós vamos trabalhar com a arte da literatura. Olha só, não é? O vídeo anterior é sobre a concepção de arte, todas as manifestações. Este não, é específico de literatura. Combinado? Preste bem atenção aqui. Mas, antes de começar a assistir a nossa aula, peço a você que deixe um like aqui no nosso canal, tá? Comente aqui com sugestões, críticas, elogios também. E se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreve aqui no nosso canal e não se esqueça de permitir notificação. Assim você vai ficar por dentro de tudo que está sendo publicado aqui no canal Alciele Nobre. Combinado? Então vamos para cá, para o começo dessa aula, que eu vou trazer alguns esclarecimentos acerca da arte da literatura. Então vamos começar com um ponto de partida bem interessante para que você possa refletir sobre isso. A literatura é uma arte, é uma das manifestações artísticas. Temos todas aquelas que eu apresentei no vídeo anterior: cinema, pintura, arquitetura, música, dança, e a literatura também é uma manifestação artística. E como toda manifestação artística, isso sempre foi produzido em todos os tempos, tá? Em todas as culturas, em todos os costumes, em todas as etnias. Então, nós não temos uma literatura que surge agora ou que surgiu há 200 anos. Não, há muitos anos mesmo, antes de Cristo, nós temos registro da palavra, nós temos registro de textos que estão presentes ainda na nossa civilização. Então, é um ponto de referência. E em razão, olha só, viu? Em razão da literatura ter sempre sido produzida por várias culturas em todos os tempos, nos faz concluir, nos faz inferir que a literatura ela tem funções, ela desempenha funções importantes na sociedade. Ela não existe do nada, não é um supérfluo, não é porque, se ela é arte, não é uma coisa necessária. Claro que não tem aquela função de algum objeto cotidiano, mas uma produção artística, ela também desempenha suas funções. E é interessante destacar a seguinte questão: essas funções, que são desempenhadas na sociedade no tocante à literatura, essas funções ocorrem em razão do valor que o leitor desempenha, ou ouvinte, porque a gente vai entender que a literatura não é apenas escrita, ela também é oral, do leitor ou do ouvinte, em razão de tudo que é produzido, esse leitor e esse ouvinte que reconhece o valor dessa leitura. Então, o primeiro momento que nós vamos pensar aqui, eu convido vocês a entenderem isso. A literatura, ela existe em razão de quê? De uma obra que é produzida. Essa obra é produzida por um literato, por um escritor. Mas essa obra, ela precisa ser consumida, e é o leitor, ouvinte, que faz esse trabalho. Então, não existe uma literatura sem o leitor. É exatamente o leitor que dá a importância que a literatura deve ter, que a mantém viva. Sem o leitor, a literatura ela não vai existir. E nesse vídeo, eu destaquei aqui seis funções que a literatura desempenha na sociedade, em todos os tempos, sobre todos os textos que são produzidos, em todas as sociedades. Vamos compreender aqui uma primeira função. Por que eu falo em funções? Tá? Calma aí, antes de falar da primeira função. Porque a gente precisa entender que existe uma importância, A literatura não existe do nada e não é produzida para o nada. Existe finalidade. É uma produção textual. E como todo texto é produzido, existe um produtor
existe um texto, existe uma finalidade, existe um público, né? A razão pela qual os textos existem. Então, esse público é esse público que enxerga, que percebe essas funções. Se não existisse o público, não existiria essa função. Tá legal? Primeira função da literatura. Primeira função é que a literatura nos faz sonhar. Olha só. Mas você acha que é importante nos fazer sonhar? Quando a literatura nos faz sonhar, a literatura nos faz retirar do mundo real para o mundo fantasioso. A literatura me permite viajar sem eu sair da minha cama quando estou deitada lendo um livro. A literatura me faz estar em outros mundos e até mesmo em outros tempos sem sair de onde eu estou. Esse desenvolvimento da imaginação, essa criação é uma das funções da literatura. As pessoas muitas vezes precisam disso. E é interessante, né? Esse momento em que você está diante de uma obra literária e que você viaja, você se transporta para outros mundos, você se desloca para outras épocas, o século XIX, o século XVIII, para a Idade Média. Gente, isso é fantástico. Quando você está lendo aqueles textos, aquelas novelas de cavalaria, você está lá na Idade Média, se reportando a um outro tempo, com costumes diferentes, né? Você viaja, ou você vai no século XIX lendo os romances de José de Alencar aqui no Brasil. Então você se desloca, então nos faz sonhar, nos permite a fantasia, dentre outros textos que estão também fantasiosos, né? Então essa primeira finalidade é interessante. Isso é muito importante para o ser humano também, né? Essa possibilidade de, através de um recurso de leitura, permitir ao ser humano sonhar. Segunda função. Segunda função é de que a literatura ela promove reflexão. Quando a literatura promove reflexão, gente, observem só, ela tem um poder transformador. Você está diante de uma leitura e você reflete sobre sua vida em sociedade. Então, é o que eu entendo por uma literatura que tem esse poder de reflexão, né? Que te faz pensar, que te faz imaginar, que te faz debater, né? Debater com quem? Com essa obra em que você está lendo, você reflete sobre isso. Recentemente eu estou lendo um livro que é o Diário de uma Favelada, de Carolina de Jesus, e como você pensa, como você imagina, como você reflete sobre a vida de uma pessoa que cata papel, isso na década de 50 em São Paulo, que mora numa favela, em todas as dificuldades que a Carolina de Jesus passa, que ela relata nesse diário, e que esse diário foi publicado em livro, e como te permite isso refletir sobre a condição de uma mulher que vive sozinha, com seus 3 filhos, e que quem tem que dar sustento a tudo isso. Então, é uma maneira em que você você analisa que mundo é esse. Então, uma função também da literatura é se fazer refletir. Uma outra função, e uma função muito legal, a diversão. Gente, é muito mágico. A literatura ela nos faz, nos promove diversão. Ah, professora, mas sei não, será que promove mesmo diversão? Sim, né? A literatura ela nos promove diversão através de textos engraçados, porque existe também uma esfera na literatura que é a esfera cômica, tá? Muitas pessoas utilizam a literatura como entretenimento, sim, como um momento de descontração, está naquele momento em casa, sozinho, sem fazer nada, está ali lendo o seu livro, e aí sim você está num momento de entretenimento. Mas quando eu falo em diversão, eu falo dos textos engraçados, e a nossa literatura ela também é muito rica nisso. Cito aqui o Luiz Fernando Veríssimo em suas crônicas, as mentiras que os homens contam, as mentiras que as mulheres contam, são crônicas assim sensacionais que você chega a gargalhar, gente, diante daquela situação ali que é colocada, que você se encontra também diante daquelas situações. O teatro de Ariano Suassuna também que vem a promover algumas reflexões, algumas situações, tem um ponto crítico, mas também nos faz rir, né? Ler o teatro de Ariano Suassuna nos possibilita isso, tem toda uma comicidade em volta daqueles causos que são contados em seu teatro, então é uma produção muito interessante. Olha só o quanto a literatura é legal, nos promove tanta coisa boa, nos promove aí a diversão, nos promove os sonhos, nos faz assim, nos permite a literatura, a reflexão. Então
Isso daí, gente, já é de sua importância. Mas vamos aqui. Na nossa quarta função da literatura, ela contribui com a nossa identidade. E ela contribui com a nossa identidade porque em muitas situações eu me vejo naquela obra, eu me reencontro, minhas vivências pessoais, tá? Minhas vivências pessoais, minha condição de vida, como eu sou mulher, eu observo muito o texto, a condição feminina, tanto nos textos do século XVIII, como nos textos do século XIX, no século XX, como nos textos contemporâneos. Então, você se encontra ali. É uma percepção de uma vivência pessoal, de uma identidade também sendo construída, tá? Então, a literatura também nos encontra, assim, ela também fala pra gente, ela também forma uma identidade. Quinta função. Na quinta função, gente, a literatura nos ensina a viver. E ela nos ensina a viver que muitas vezes esses textos nos passam valores éticos, valores morais, valores de vivência em sociedade. E eu cito aqui um que me veio à lembrança agora, o Padre Antônio Vieira, do nosso Barroco, sobre os sermões. São sermões atemporais, que nos fala de vida em sociedade, mas que nos fala também de política, que nos fala também de comportamento ético. Então são sermões assim, atemporais que nos passam um ensinamento, que você para observar e diz assim, realmente, né? A literatura, ela tem essa função, ela nos ensina a viver. E por fim, uma outra função da literatura, e eu acho essa sensacional, é o poder que a literatura tem com relação à denúncia social. E a literatura brasileira, ela é muito rica nisso, sabe? Ela tem uma riqueza, né, nessa perspectiva, nessa função. Em várias eras, né? Eu posso citar aqui, eu vou citar exemplos aqui em várias eras literárias brasileiras. Mas quando o nosso surgimento em literatura, a nossa referência à literatura, que é a portuguesa, nós começamos lá no trovadorismo. Nós já temos uma crítica social aí, voltada para as cantigas de escárnio, as cantigas de maldizer. No humanismo, nos textos de Gil Vicente e o Alto da Barca do Inferno, nós temos uma crítica social com relação ao comportamento de seres humanos, utilizando a igreja para se sair melhor na sociedade, tá? Quantos e quantos sonetos de Camões nos passam uma reflexão e uma crítica com relação ao social. E vindo para o Brasil, do quinhentismo, né? Nessa literatura produzida do quinhentismo, que, né, quando você tem a produção do quinhentismo, você tem o reconhecimento da Carta do Achamento no Brasil, nós temos a poética de José de Anchieta, então que tem um texto muito centrado numa religiosidade, e quando surge o Barroco, em razão disso, nós temos um Gregório de Matos, conhecido como Boca de Ferro. Tamanha crítica que ele constrói em seus poemas em razão daquela sociedade, que promove corrupção, que dificulta, né, que não é uma sociedade igual, que é uma sociedade que prejudica aquelas pessoas menos privilegiadas. Não diferente é o que o Padre Antônio Vieira também coloca em seus sermões com relação à corrupção. Gente, e o fantástico no arcadismo, que são as cartas chilenas, do Tomás Antônio Gonzaga, né, sobre o fanfarrão. Então, a denúncia social que ele faz sobre a colônia, o fanfarrão que esbanja, o que corrompe a tudo, o que está extorquindo, o que está desviando todos os recursos da coroa. Então, são textos, gente, de uma crítica muito contundente. Quando a gente está no romantismo, embora o foco do romantismo seja a expressão de sentimentos, mas nós temos o nosso Castro Alves denunciando todas as agruras, todas as dificuldades pelas quais os negros passam, né? O pedido, o protesto para a abolição dos escravos. Então, eu tenho textos muito fortes com relação à denúncia social, e seriam vários que eu iria citar aqui. E não vou terminar essa aula sem destacar para vocês os valiosos textos que foram produzidos, muitos musicalizados, muita poesia, de uma construção assim extremamente valiosa para a nossa cultura, para a literatura brasileira, que foi a poesia protesto, a produzida no período da ditadura militar.
Então, como a literatura ela é importante para revelar o que acontece na sociedade e para denunciar o que ocorre na sociedade. Ok? Gostaram aqui dessa explanação? Para finalizar, a gente precisa reconhecer, em meio a todas essas funções, não existiria literatura se não existisse um pacto com o leitor. Se esse escritor, esse produtor de literatura, ele não constrói um aspecto de credibilidade com o leitor, essa literatura não vai existir. Machado de Assis pode compor o melhor conto. Se esse conto for elaborado e engavetado, isso não é produção literária. A literatura ela não vai existir. Isso não é texto, porque ele não se comunica com o seu interlocutor. Então, o público vai receber essa literatura, certo? Ele tem que estar preparado para receber essa literatura, inclusive quando são histórias extremamente ficcionais, nesse campo de imaginação. Mas o público entendendo toda essa performance, toda essa construção e sabendo se esse mundo existisse, essa história poderia existir, é aí onde nós temos o caráter verossímil da literatura. Tá bom? Então, nessa aula eu vou explanar para vocês a arte da literatura, suas funções que são primordiais, tá bem? Se liga aqui no nosso canal, que a nossa próxima aula de literatura nós vamos abordar exatamente sobre a literatura como uma linguagem, tá? A gente vai abordar sobre a linguagem da literatura. Que linguagem é essa? Vem aqui? Então, eu espero que você em mais uma aula aqui no canal Alciele Nobre.